Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto é a cariação do general Braga Neto com o tenente-coronel Mauro Cid. Os dois continuam sustentando as suas versões completamente diferentes, né? Continuaram sustentando as versões, o Braga Neto foi para cima do Mauro Cid, do delator, o chamando de mentiroso, não foi rebatido nesse momento. Os dois sustentaram aquilo que dizem, ou seja, o delator dizendo que realmente recebeu o dinheiro do general Braga Neto para colocar em prática ações ali contrárias a outros militares e que tinham por objetivo colocar a trama golpista em execução. E o general negando que especificamente esse trecho e outros que foram atribuídos a ele pelo ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o José Luiz de Oliveira Lima, o doutor Juca, disse que ele mentiu muito, mas a coisa é que a sessão não foi gravada, né? Diferentemente dos interrogatórios e mesmo da inquirição das testemunhas, essa fase não foi gravada e não foi transmitida por decisão ali da primeira turma. Então, a gente vai ter que se amparar muito no que as defesas disserem e depois, caso haja ali uma ata, alguma coisa do gênero, anexada ao processo. É um dia de duas acariações. Além dessa acariação, também aconteceu logo em seguida aquela feita entre o general Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça questiona as afirmações feitas pelo ex-comandante do Exército em relação a ele. Então, são as duas acariações aprovadas nessa fase do processo, que é uma fase de alegações finais aí, antes do ministro Alexandre de Moraes proferir o seu voto em relação a esse que é chamado núcleo crucial da denúncia da ação da trama golpista. Falei com os advogados ali rapidamente, depois da cariação. A impressão que se tem é que não muda muito, o Sardenberg, o rumo da ação. E o rumo da ação, a gente vem falando aqui bastante, é a tendência à condenação de todos os integrantes desse núcleo. O que está muito em dúvida, e aí sim você nota algumas nuances de expectativa, é em relação à possibilidade de reversão parcial ou total dos benefícios da delação para o Mauro Cid. Ontem teve uma revelação que, no entendimento dos advogados, complica a situação do Mauro Cid, que é a confirmação feita pela Meta de que ele realmente usou uma conta no Instagram, uma conta anônima, que estava associada ao próprio e-mail dele e ao celular da sua mulher, para entrar em contato com outros acusados durante a fase da investigação e quando a sua delação já estava em curso. Ele tinha negado isso durante o seu interrogatório, quando questionado pelo advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi. Depois, um dos advogados do Marcelo Câmara revelou que ele tinha conversado com o seu cliente, e isso resultou até na prisão do coronel Marcelo Câmara, mas agora a Meta confirma que sim, que os registros que estão à disposição da plataforma mostram que a conta Gabriela R702 era sim ligada ao perfil do Mauro Cid. Então, os advogados vão fazer carga para que ele tenha a delação anulada e, com isso, tentar dizer que tudo que existe contra os seus clientes, até as outras provas que não são fruto da delação, também estão comprometidas. E o Supremo vai resistir um pouco a essa ideia, com a possibilidade de haver uma divergência, a meu ver, por parte do ministro Luiz Fux,
Eu acho que ele vai questionar, sim, a concessão da redução de pena e de outras vantagens ao Mauro Cid, em razão de tudo que cerca, todas as vicissitudes que cercaram a delação A dele. delação. Agora, Tá Vera, certo. em relação ao tempo, né, desse processo da trama golpista, embora essas acariações não estivessem originalmente previstas, não tem expectativa de que isso deva causar algum tipo de atraso significativo em decisões desse processo, né? Não, não deve causar nenhum atraso, Cássia, até porque essa fase das alegações finais aí é uma fase em que regularmente se imagina que as defesas podem solicitar diligências extras e as acariações entram dentro do escopo do que poderia ser pedido pelas defesas nessa fase. Pode ser pedida a produção de alguma outra prova, a oitiva de alguma testemunha que seja considerada extemporânea, mas que poderia aclarar algum ponto, então, e outras diligências, perícias, esse tipo de coisa, isso tudo é coisa que a defesa pode pedir nessa fase, que é a sua última manifestação antes da sentença. Então, aí as defesas, aí depois disso, o Ministério Público se manifesta, as defesas se manifestam, e só então o ministro Alexandre de Moraes vai proferir os votos, ou o voto, e aí se marca uma sessão de julgamento para análise disso tudo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil e até logo mais às 6 horas no Ponto Final. Obrigado, Vera. Obrigada a vocês, até mais, um ótimo jornal. Até mais, Vera.